Pessoal, acho que já vou começar então. Já está mais ou menos na hora. O pessoal que for chegando, a gente vai tocando aqui. Vou começar aí, quem for, vamos... Deixa eu só ver até onde está pegando. Acho que a partir daqui. Então, vamos lá. Boa noite a todos e todas. Vamos prosseguir no nosso estudo. Na aula anterior, a gente expôs panoramicamente os direitos reais. Quais são os direitos reais que nós temos? É muito importante vocês lerem, e aí vocês podem ler tanto o nosso manual, ou lerem outro livro se vocês tiverem, mas lerem os direitos reais em espécie. Então, aqueles direitos reais que a gente mencionou, vocês lerem. Porque durante as aulas eu vou tratar dos direitos reais, mas não vai ser com a profundidade, detalhamento, algumas questões teóricas, porque eu prefiro tratar daquilo que é mais útil, mais prático, que é mais difícil você estudar sozinho. Tem coisas que você não consegue pegar sozinho, ainda mais de direitos reais. Exatamente porque não há tanta coisa escrita. Direitos reais não tem tanta coisa escrita no que diz respeito ao cotidiano. Então, eu vou ter essa metodologia, então é importante vocês lerem, vocês complementarem as aulas com a leitura. Boa noite aí, pessoal, Fábio, todo mundo. Bem, a gente falou das espécies de direitos reais, mas a gente tem algumas... Aqui está fraco. A gente tem algumas questões especiais. Algumas questões especiais que eu quero sublinhar para vocês. Nós mencionamos os vários tipos de direitos reais que nós temos. Mas, quando falamos dos direitos reais para garantias, e aqui quando eu falo garantias, eu estou falando de garantia creditória. Eu quero uma garantia de que a dívida vai ser paga. Então, você vai pegar um empréstimo no banco, e o banco, ele quer uma garantia de que, caso você não pague, o banco vai executar os bens. Quando falamos de garantias, nós podemos falar em dois tipos de garantias principais na doutrina. A primeira são as chamadas garantias fidejussórias, também chamadas de garantias pessoais. Fidejussórias ou garantias pessoais. Fide, tem a ver com confiança. Fidejussória, então, tem a ideia de uma confiança. O que é a garantia fidejussória? É a garantia em que, grosso modo, uma pessoa se compromete a quitar a dívida. A garantia fidejussória é uma dívida em que uma pessoa com seu patrimônio garante que pagará a dívida. Quando falamos de garantias fidejussórias, as duas principais espécies, ou os principais casos de garantias fidejussórias que nós temos, são quais? Qual é a primeira? Vocês vão lembrar. Fiança. A fiança é a garantia uma das mais antigas que nós temos na história, e até na sabedoria popular e na sabedoria dos povos,
Na Bíblia tu vai ter referência, e até em outros livros religiosos vai ter referência a ser fiador. E sempre com uma recomendação: não seja fiador de ninguém. Se você se tornar fiador, dê um jeito para tentar se livrar disso. Porque quando você se torna fiador, você pode ser responsabilizado pela dívida que não for paga. O Código Civil, no artigo 819 e seguintes, trata da fiança. Não vou aprofundar aqui porque você estuda fiança em direito obrigacional, mas a interface é necessária. Para você poder entender os direitos reais, você tem que ter essa noção geral que eu estou dando. Segunda hipótese, nós temos o aval. O aval, vocês sabem, é para títulos de crédito e, portanto, é um instituto de direito cambial. Vocês já tiveram aula de títulos de crédito, direito cambial? Que eu acho que é empresarial 3, né? Ou é 2? O 3 é falência, né? Isso. Nos títulos de crédito. E os títulos de crédito, cada um tem uma regulamentação, mas o mero fato de você assinar no anverso de uma cártula, você já se torna avalista, porque a lei cambial estabelece isso. Beleza. Essas são as duas principais garantias fidejussórias. Porque, de uma certa forma, se a dívida não for paga, você vai em quem para cobrar a dívida? Se o devedor principal não pagar, você vai em quem? Você vai na pessoa do fiador ou na pessoa do avalista. Beleza. Mas é frágil isso. Problemas, vamos colocar aqui, problemas das garantias fidejussórias para o credor. O grande problema que nós temos quando nós falamos de garantia fidejussória envolvendo o credor é que o sistema brasileiro de cobrança é fraco. É muito fraco. O sistema brasileiro para tu cobrar uma dívida de uma pessoa é muito fraco. É muito fraco. Primeiro, o sistema processual tem um certo grau de romantismo. O sistema processual civil brasileiro. É isso mesmo, romantismo. Não totalmente evidente, mas é um certo grau. E isso digo do brasileiro, porque se você pegar o sistema processual de outros países, você vai ver que não é bem assim, especialmente nos países acima da linha do Equador, ou seja, Europa e Estados Unidos e talvez Austrália, eu nunca estudei, mas os demais países têm um sistema que é mais bruto. Não é virar escravo por dívida não, meu querido, é não ser romântico. Olha o sistema brasileiro, eu vou lá, vou entrar com uma ação contra, não é Pedro, né? É Daniel. Vou entrar com uma ação contra o Daniel para cobrar 10 mil reais de dívida. O Daniel tem 10 mil reais na conta. Mas o que diz o Código de Processo Civil? Ele vai ser citado para se defender. Beleza. No momento que ele foi citado, a tendência dele já é esconder o dinheiro. Mas vamos supor que ele não esconda, porque ainda não é um processo de execução. Eu tenho uma garantia muito grande do meu crédito. Há uma probabilidade incrível do meu direito. Requisito de tutela de urgência. Para você conseguir uma liminar, você precisa ter probabilidade do direito e o perigo in mora, né? O perigo de dano irreversível. O meu direito é muito certo. Mas se eu pedir uma liminar de arresto para bloquear o dinheiro, os juízes cíveis não dão a liminar, não dão. E qual é o argumento? O argumento é o de que eu, credor, não provei que ele estava querendo esconder os bens. Eu teria que comprovar que ele estava escondendo os bens. Tem como eu ter acesso à conta bancária dele e saber como é que é a movimentação da conta? Não tem.
E no momento que eu for comprovar que ele escondeu os bens, a Inês, como diz os portugueses, já está morta. Ou aqui no Brasil o pessoal portuguesou, a mesa está posta, né? Está errado, na verdade a Inês está morta, não é a mesa está posta, né? Como a brasileirada. Aí já era, mas tudo bem, o Daniel não vai esconder os bens porque é processo de conhecimento. Daqui 5 anos, quando terminar o processo de transitar em julgado, aí vem a fase de cumprimento de sentença, ele já foi condenado. Aí o que o CPC diz? Eu vou intimar o Daniel para pagar voluntariamente sob pena de penhora. Aí já está a ameaça. Ele vai receber a intimação falando, ou tu paga, ou ele vai penhorar o dinheiro da tua conta. O que o Daniel vai fazer? Precisa de bolinha de cristal? É segredo de polichinelo. Polichinelo, não sei se vocês já viram essa expressão que é usada no folclore italiano. Polichinelo é um palhaço do folclórico italiano, que segurava um presente assim na mão, e ele chegava para as pessoas e falava, olha, eu tenho uma surpresa aqui na mão, ninguém sabe. Só que ele segurava ostensivamente, todo mundo tinha visto, todo mundo estava vendo. Então quando você fala que é segredo de polichinelo, todo mundo sabe, todo mundo está vendo, só o palhaço que não sabe. E o palhaço é o credor aqui na brincadeira, por quê? Eu entro com a ação lá contra ele, vou pedir para penhorar, aí quando ele não paga, voluntariamente em 15 dias, aí eu vou e peço para penhorar o dinheiro na conta. Tem dinheiro na conta? Não tem. Já escondeu. E aí você na prática vai ter uma realidade, eu não cheguei a fazer estudo, e até considero um dos trabalhos acadêmicos muito bons, que alguém poderia fazer se tiver gás para isso, mas eu posso assegurar que com certeza vai ser isso, pela experiência que eu tive trabalhando no STJ, quando eu fiquei lá como assessor muito tempo e fazendo decisões, também na AGU e na advocacia privada, eu posso te assegurar que 80% dos processos cíveis são náufragos na parte de penhora de bens. São arquivados por falta de bens penhoráveis. Você não consegue. 20% é que você consegue, porque aí é um cara que é muito rico, aí é bens imóveis é mais difícil de você esconder. Aí alguém dirá, não, mas você não consegue penhorar porque o cara está sem dinheiro. Conversa para boi dormir. Quem advoga na prática e tem a vida prática na advocacia, sabe que na prática o credor tem dinheiro e ele dá um jeito de esconder. Já vi até cliente vindo dizer, eu queria que o senhor me ajudasse a esconder os meus bens, porque eu tenho bens, mas vão me cobrar, como é que eu faço? Aí você tem, além dessa possibilidade de esconder os bens, você ainda tem também várias caixinhas de impenhorabilidade. Há várias hipóteses de impenhorabilidade, até 40 salários mínimos é impenhorável, o bem de família é impenhorável, aí você pode tentar colocar nas caixinhas o que der, e o que não der você esconde de outras formas malabaristas que os devedores fazem. E aí você não consegue penhorar. Então, uma garantia fidejussória é frágil para o credor. É frágil. É claro que quando é contrato de locação de imóvel urbano, a fiança é uma garantia mor, né? Que as corretoras, as imobiliárias pedem e tal. Mas eu diria que a força dela é muito mais pelo constrangimento moral que o locatário sofre em deixar um amigo dele, cabeçudo, que se tornou fiador, passar constrangimento do que pelo êxito na execução. Mas as imobiliárias exigem que o fiador, no mínimo, tenha um imóvel. Sim, mas o cara pode vender o imóvel, pode se desfazer do imóvel. Resumo da ópera, garantia fidejussória é frágil. Por isso que os bancos, em geral, não pegam garantias fidejussórias. Eles vão no que importam, que são garantias reais. Em nenhum momento eu defendi truculência, escravidão por dívida, nada disso. Até essas medidas de bloqueio de CPE, de carteira de motorista, que alguns defendem com base na atipicidade das medidas executivas e tal. Até essas medidas eu pessoalmente não sou muito favorável não. O que tem a ver? O cara não pagou a dívida, aí você vai tirar a carteira de motorista dele? Não tem conexão. O cara às vezes trabalha com isso, não tem,
a gente tem que presumir a boa-fé. A boa-fé é o cara quebrou, o cara está devendo porque não tem dinheiro. Não tem muita conexão. Caçar carteira de motorista e tal. Teve um caso interessante de um juiz genial que foi o seguinte, o cara chegou lá o credor, o devedor não estava pagando de jeito nenhum, e o devedor, apesar de estar devendo a Deus o mundo, fica tirando onda na rede social, no Instagram. E o pior de tudo, a onda que ele foi tirar foi fazer uma contagem regressiva no Instagram dele de uma viagem para Disney. Então ele postou, faltam 10 dias para ir para Disney. Aí postou lá com uma orelha do Mickey Mouse, falando, vou para Disney. E estava devendo lá 80 mil reais para um camarada lá mais pobre. Só que esse camarada que estava querendo o dinheiro, que estava precisando muito, ficou stalkeando o credor na rede social, seguindo e tal. Aí viu lá o cara postando contagem regressiva, 10 dias para Disney. Aí o que o devedor fez? Deu print, foi lá no juiz e falou, senhor juiz, olha o cara, não está pagando e ainda vai viajar para Disney. Aí o juiz falou, então vamos fazer o seguinte, o juiz, ele não publicou, ou deixou para publicar no último dia, deixou para protocolar no último dia, para também não protocolar e o outro já saber do ataque. O juiz foi e determinou a penhora de todo o dinheiro que o cara tivesse e também a retenção do passaporte dele lá na imigração. E aí o cara, sei lá, saiu aqui de Brasília, ou do Rio, da outra cidade, foi lá para São Paulo, que é geralmente de onde sai a maior parte dos voos, né, internacionais. Aí quando foi passar na imigração, você coloca lá o seu passaporte, né, quando é automático, aí colocou, gongou, veio o gongo, e aí prenderam o cara, e o pior de tudo, ele tinha mais de 10 mil reais em dólar, e você tem que declarar para sair, isso não é crime. Ainda foi preso pelo crime de levar mais do que o equivalente a 10 mil reais, e pegaram o dinheiro, e o engraçado foi que na segunda-feira ele já quitou logo a dívida, né? Mas aí foi um juiz bem colaborador, vamos dizer assim, com as partes. Mas teve uma outra situação interessante também, juiz genial. Eu conto essas histórias porque às vezes no dia a dia forense você pode se deparar com uma situação que você possa utilizar isso. O cara estava devendo lá, também eram uns 80 mil reais mais ou menos, e ele pediu para o juiz para marcar uma audiência de conciliação. Aí o juiz pensou, pô, o cara está devendo, mas vai tentar dar um jeito de pagar, porque ele que pediu, que honesto. Aí o cabeçudo, o cabeça de bagre do devedor, chega no dia da audiência, o juiz mobiliza toda a estrutura judiciária para fazer a audiência, aí o cara senta à mesa, coloca a chave canivete da Hilux dele, que muita gente usa a chave canivete e coloca assim ostensivamente para exuberar a riqueza, né? Aí coloca lá da Hilux dele de 300 mil reais, coloca na mesa, aí coloca a carteira dele com o símbolo da Montblanc, só a carteira é 15 mil reais, aí fala, senhor juiz, eu pedi essa audiência para dizer que eu não vou pagar coisa nenhuma porque eu não devo nada. Aí o sangue desse juiz subiu, aí ele falou, vai pagar não, é? Aí o juiz olhou para aquela Hilux, olhou para aquela carteira, então eu penhoro de ofício aqui os seus bens. Está penhorado, o carro vai voltar a pé. Aí o cara, não, senhor juiz, aí veio o advogado do outro, isso é contra prerrogativa. Prerrogativa não, eu posso penhorar a qualquer momento, está penhorado. O bem é impenhorável, entre com embargo se quiser. Aí penhorou, na verdade penhorou só o carro, né? Deixa aqui, aí o cara não quis deixar, falou, vai responder por crime também. Aí o cara foi e deixou, foi lá sacar o dinheiro e pagou. Imediatamente pegou lá o cheque, sei lá, fez o Pix e pagou. Aí resolveu o problema. Mas isso são histórias pontuais. Na vida real, meu amigo, você não consegue cobrar a dívida. Então, garantia fidejussória é muito fraco. Por isso que os bancos que não são faixa branca, banco é tudo menos faixa branca, eles não ficam pegando garantia fidejussória. Às vezes, quando eles pegam, é de grandes negócios
creditório, grandes operações de crédito, envolvendo pessoas jurídicas gigantescas, uma Coca-Cola, uma SA gigante, que aí sim tem um grau de solvência alto. Mas, em geral, eles vão para a garantia real. E garantia real, meus queridos, é quando uma coisa fica vinculada ao pagamento da dívida no caso de inadimplemento. Você não está confiando que o fiador vai pagar. Não, você está confiando na coisa. E aí você tem que saber como vincular uma coisa do ponto de vista jurídico. Esse é o teu papel para dar em garantia. O leigo, o leigo que não é jurista, ele simplesmente vai falar, eu estou entregando meu imóvel em garantia. Sim, mas dirá o jurista, qual é a etiqueta que você está colocando nessa garantia que você está dando? Que tipo de garantia você está dando? Você tem que saber o tipo de garantia que você está dando. Qual é o instituto jurídico que formaliza uma garantia real? Bem, quando falamos de garantia real, nós temos as seguintes possibilidades. Primeira delas, nós podemos ter, B1, formas de direitos obrigacionais com eficácia real. Não é direito real. Vocês lembram da aula passada? Direito real é só aquilo que a lei expressamente designar como tal. Se a lei não falar que é direito real, não é direito real. Mas você tem uma figura que em tudo é semelhante ao direito real, que dá na mesma. Só não tem a basófia, a galhardia, a ostentação do nome direito real, mas dá na mesma. Você tem figuras que são direitos obrigacionais com eficácia real. Entre essas figuras, uma delas é a caução. A caução de bens imóveis ou de imóveis previstas. É a caução de bens móveis ou imóveis da lei 8245, que é a lei de inquilinato. É clássico. Quando você aluga um apartamento, é clássico. Por exemplo, às vezes que eu precisei alugar apartamento, eu fujo de fiança, porque eu me garanto. Claro, me garanto no sentido assim, eu tomo cuidado e tal. Mas se você pede para alguém ser fiador, a vida é uma roda gigante. Ele vai pedir de volta também. E aí você se garante, mas quem disse que o outro se garante? E não é só a questão de se garantir, porque as pessoas têm mania de taxar a pessoa que está devendo de caloteira e tal. Às vezes é azar, é problema da vida. Tem gente que fica endividado por problema da vida. Não é todo mundo que... Não é porque a pessoa está devendo que é caloteira. Só que as pessoas assumem risco, e aí é um problema, porque aí vai vir lá, o teu amigo vai pedir para você ser fiador no empréstimo de 800 mil reais, porque ele vai montar uma empresa. E 70% das empresas quebram no Brasil, segundo o IBGE, nos 5 primeiros anos. E se quebra, fica endividado. E se está endividado, o cara não vai conseguir pagar, quem que vai para o olho do furacão? Você que foi fiador. Então, é um problemaço, assim. Você tem que fugir disso na tua vida se tu quiser ter paz. Mas tudo bem. É muito comum a fiança do sócio da pessoa jurídica. Aí é diferente, porque você tem interesse econômico. Então o banco vai emprestar para a pessoa jurídica e pega o sócio como fiador. Aí é diferente. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de ser fiador só porque é teu amigo, senão ele vai ficar de biquinho para você com raiva. Vai lá que você vai ver que você vai ficar com raiva do mesmo jeito. Assim, então... Professor, quando a pessoa tem mais de 70 anos, obrigatoriamente, quando ela vai colocar em um empréstimo bancário, tem que ter um fiador, né? Não é que é obrigatório, não tem lei. Inclusive, o Estatuto do Idoso chega a dizer que é crime dificultar o acesso do idoso a operações bancárias. Agora, o que pode ter, que eu não sei, é alguma norma do Banco Central que estabeleça que
quando for mais velho e vai pegar um empréstimo, a chance do cara morrer, ele já está no segundo tempo, nos 46 minutos. Meu pai tem 75 anos, ele é servidor aposentado do GDF, aí quando ele foi fazer um empréstimo no BRB, eu que também sou servidor do GDF, tive que ser fiador dele. Então, mas aí não é um problema legal. Ou pode ter alguma norma do Banco Central para aqueles que estão no segundo tempo, no 46 minutos do segundo tempo, porque o cara vai pegar empréstimo, pode morrer, e quem disse que vai pagar, né? Porque o cara pode não ter deixado bens ou tal. Ou é política do banco. Eu, se eu fosse banco, eu nem ia emprestar para o cara que está já perto de dar um passeio de barco com carronte, né? Mas assim, quando a pessoa contrai um empréstimo assim, ela não já automaticamente assina lá uma pólice de seguro de vida? Mas aí, às vezes, a seguradora não faz. Mas tem seguradora que não faz, né? Porque o risco é muito grande. Não é que o cara não merece, ou não é direito do idoso, não é isso. É que não dá para garantir, só Deus garante que você pode viver eternamente, né? Mas não dá para executar a alma dele, para onde for. Aí sim, a Rainha Elizabeth não tem problema. Mas... Então, assim, não deve ser política do banco, ou pode ser que tenha alguma norma do Banco Central. Eventualmente pode ser que tenha. E não tem jeito, quando a gente começa a ficar mais velho, todos, sua perna vai começar a vacilar, seus olhos podem escurecer, seu discernimento pode não ser o mesmo. Tem exceção? Tem, mas é do ser humano. Se tu viver 120 anos, pode acontecer. E aí, o nosso direito tem que tomar muito cuidado, porque de um lado, você não pode subtrair a autonomia do idoso, porque não é porque a pessoa está velha que ela é incapaz, não. Velhice não é incapacidade. Agora, por outro lado, também você tem que saber que há um certo limite, e a pessoa fica um pouco mais vulnerável. Eu lembro de um grande jurista, ele já faleceu, infelizmente foi até na época da Covid, mas um dos maiores processualista, né? E ele brincava porque é o seguinte, ele tinha cabelo branco e tal, ele falava que ele chegou uma vez no avião, e aí a aeromoça estava entregando lanchinho para todo mundo, né? Aqueles lanchinhos de avião. Aí quando chegou para ele, a aeromoça fez uma voz de criança e falou: "Oi, senhor, quer um docinho?" Aí ele falou: "Olha, você só fala assim com criança ou com velho. Você está falando que eu sou velho?" Aí, no final das contas, porque as pessoas até mudam, às vezes, a forma. Mas não é problema. O Estatuto do Idoso, inclusive, foi até alterado recentemente. A ideia é que você tem que dar autonomia para o idoso, mas a gente também tem que ser consciente que você não vai, numa canetada, mudar a natureza das coisas. As coisas mudam. Então, o teu caso, provavelmente, foi política do banco. Não tem lei para isso, e até acho difícil ter uma norma do Banco Central, porque isso não é um problema do Banco Central, isso é um problema do banco querer assumir risco ou não. Porque assim, tem alguns bancos que quando você vai, por exemplo, financiar um imóvel, assim, 20, 25, 30 anos, eles pedem até um atestado de saúde para ver se você não tem uma doença que pode, digamos, abreviar a sua vida. Pode, mas isso é porque você geralmente faz um seguro prestamista. Inclusive, foi muito bom tu ter falado disso, porque eu até vou colocar já como observação aqui. Você tem formas alternativas de garantias, que não chega a ser garantia, mas são formas alternativas. Já vou acrescentar logo, porque tu puxou a conversa. E a principal delas, o seguro. O contrato de seguro. Uma das melhores garantias que tem. Você empresta, se o cara não pagar ou se ele morrer, a seguradora quita a dívida. Isso é chamado, inclusive, de seguro prestamista. No mercado, é chamado de seguro prestamista, o seguro cujo risco é o inadimplemento da dívida ou a morte. Geralmente, o seguro prestamista é só pela morte, não é por inadimplemento, porque a seguradora não é louca de fazer seguro só por inadimplemento. Pode até acontecer um outro caso, mas em geral é quando morre. Então, se o cara morreu, o saldo devedor é quitado. E aí a seguradora,
ela é que tem o ônus, segundo o STJ, de fazer uma pesquisa prévia do estado de saúde para apurar doença pré-existente. Porque às vezes o cara já está lá com uma doença terminal e faz o seguro, e aí o STJ diz, olha, você tem que provar a má-fé do segurado, que ele ocultou a doença pré-existente. Só que o ônus é da seguradora, que tem que fazer exigir testes médicos de admissibilidade. Mas isso vale também, professor, em época de Covid, porque, Vale. porque tem gente aí de 40 e poucos anos que, teoricamente, se não fosse a Covid, viveria mais, aí Vale. a Covid morre. O grande problema é o seguinte, é que muitos seguros têm uma cláusula dizendo, em caso de pandemia ou guerra mundial, o Putin está reduzindo a quantidade de gás. O Putin é louco, assim, está reduzindo a quantidade de gás para a Europa, no inverno que está chegando. Vai dar guerra mundial isso, a Europa depende. Vai dar zebra esse negócio, assim. O Putin é doidão também, aí, enfim, a gente está num momento terrível. Mas vem uma guerra, isso foge, você passa a viver dentro do caso fortuito constante. Tudo é caso fortuito, tudo é força maior, porque foge do controle. E aí as seguradoras, às vezes, elas colocam cláusula de exclusão. A pandemia, por exemplo, pode ser uma exclusão do seguro. Aí a questão é saber se é válido ou não. Isso foi uma briga que teve, mas as seguradoras brasileiras, pelo que eu lembro, elas acabaram fazendo um acordo e, nacionalmente, elas cobriram as mortes por Covid. Eu tenho um amigo que ele financiou um imóvel, um apartamento, ele tinha 43 anos. Ele trabalhava lá de técnico de laboratório lá no HRC, aí assim que ainda não tinha vacina e tal, ele pegou Covid e morreu. Aí eu não sei o que foi que rolou, ninguém tem assim detalhes com a viúva, né? Mas não sei se nesse caso aí o seguro. Então, as seguradoras, elas tinham essas... Teoricamente ele teria que viver muitos anos, né? As seguradoras brasileiras tinham essa cláusula falando que em pandemia fica excluído. E não é abusivo. Não é abusivo. As pessoas têm mania de ficar falando que a coisa é abusiva, mas não quer pagar o preço. Porque se a gente falar que é proibido colocar cláusula de exclusão por pandemia, aí o valor do seguro aumenta. Só que os princesos, em geral, querem fazer o seguro, assina com a cláusula de exclusão, paga o valor menor, aí quando dá zebra, quer declarar nulo. Não, não é assim também não, meu amigo. Tem preço as coisas. Você pode, se a gente passar a entender que cláusula de exclusão de seguro, no caso de pandemia, é válida, se a gente entender dessa maneira, ou é proibida, desculpa, se a gente passar a entender que é proibida, se vier normas proibindo cláusulas como essa, beleza, vale daqui para frente. E aí o preço do seguro vai aumentar. Tem custo as coisas. As pessoas só querem o bônus, mas não querem o ônus. Quando você viaja, por exemplo, para a Suíça, você viaja para os países nórdicos, você vai ver que o preço das coisas é muito superior, mas muito superior do que da Europa continental como um todo. Mas por quê? Porque eles fazem... Tudo bem, a Suíça é peculiar, mas os países nórdicos, Noruega, Dinamarca, eles têm uma política social muito grande. Eles não são intervencionistas nos contratos, não. Você tem uma liberdade econômica boa. Mas como eles têm muita política econômica, muita política social, isso tem um custo, não é de graça. Aí aumenta o imposto e aumenta o preço das coisas. O problema das pessoas é que as pessoas querem o padrão de luxo, mas não quer pagar. Não tem lógica isso. E é um problema, inclusive, de direito do consumidor, que a gente tem que tomar cuidado. Direito do consumidor é essencial, mas ele é como... no judô, né? Eu fiz judô até... Sou faixa preta, né? Sou black belt de judô. Né? No judô, a gente costuma dizer, metaforicamente, o seguinte: você segura no kimono da pessoa como se você estivesse segurando um pássaro. Se você apertar demais, o pássaro é esmagado e morre. Se você for muito frouxo, ele voa. Você tem que segurar numa medida adequada. O direito do consumidor, ele tem que ter essa dosagem intermediária. Porque se você começar a colocar muito intervencionismo do direito do consumidor, qual é que vai acontecer? O preço das coisas aumenta. Aí se o preço das coisas aumenta, num país pobre como o nosso, você exclui a maior parte da população do mercado. Simplesmente é isso. Não dá para ter padrão altíssimo para tudo. Lembro que uma vez
Eu comprei uma bolsa da Louis Vuitton para minha esposa, de um chinês na Feira do Paraguai. Paguei R$100, eu lembro até hoje. E vinha até com holograma, brilhante. Aqueles hologramas assim de autêntico, né? Então ninguém ia perceber a origem real da bolsa, né? Aí eu cheguei e dei para minha esposa, falei, ó, amor, te amo, tá aqui uma bolsa da Louis Vuitton. Aí minha esposa foi usando, deu 1 mês de uso, rompeu a alça. Aí eu, poxa, não acredito. Ela, não pode romper a alça. Aí eu tive que revelar toda a verdade, né? Não foi do Iguatemi, não. Foi da China, né? Foi estrangeira, é importada, mas... E aí, o produto não dura. Posso invocar o Código de Defesa do Consumidor contra o chinês que me vendeu lá? Falar que o produto tem defeito porque não espera, legitimamente não esperava. O Código de Defesa do Consumidor brasileiro é inteligentíssimo. Ele atrela o conceito de vício ou defeito do produto à legítima expectativa. Olha que conceito aberto, que é inclusive a expressão-chave da boa-fé objetiva. E aí eu te pergunto, você tem a legítima expectativa que uma bolsa comprada por R$100 vai durar ad seculorum até a noite dos tempos, até o fim do mundo? Não. Agora, se tu comprar lá no Iguatemi pagando R$15 mil na bolsa e ela durar só um ano, 1 mês, aí, meu amigo, tu vai tacar bomba na loja, porque tu espera que dure até as próximas 10 gerações suas, assim. Então, percebe que o conceito do CDC brasileiro é inteligentíssimo nesse ponto. Mas você tem que tomar cuidado, porque as pessoas às vezes querem muitos direitos, mas esquecem que o direito tem um custo. Então, e o problema é saber a dosagem, né? Pedrão, né? Fala, Pedro. Mas, professor, nesse caso da bolsa do chinês, não seria um objeto ilícito? Não. Porque a bolsa é falsa, pirataria, Não, aí é problema de quem produziu, não meu. Não tem receptação para isso. Mas como é que você vai estar numa ação com objeto ilícito? Não tem problema. Entre mim e o camarada, primeiro que é válido. Segundo que não é o objeto que é ilícito. O que é ilícito não é a coisa. É o negócio jurídico que ele fez de praticar o ato de produzir ou de comprar. Então é um problema dele com a justiça penal. O meu negócio jurídico, o contrato de compra e venda, é válido. O contrato de compra e venda da bolsa não é nulo, não. Não é porque você está comprando um objeto ilícito, ou, desculpa, um objeto que é fruto de... Por exemplo, você comprou DVD pirata. O contrato em si é válido, entre as partes é válido. Se tu pagou e o cara não te entregar, você pode entrar com uma ação pedindo tutela específica, para o cara te obrigar a entregar. Agora, se isso é crime ou não, é o cara que responde. Né? Ele primeiro, depois você. Fala, Eduardo. Professor, mas se o bem fosse roubado, aí seria ilícito, não seria? Não, aí sim. Mas a questão é a seguinte, é que a origem ilícita da coisa pode gerar receptação ou não, dependendo do tipo de crime que foi envolvido. Falsificações em geral, primeiro que é socialmente tolerável em país pobre. É interessante, uma vez eu estava andando em Nova York como é que é o nome? No Harlem, tem a avenida principal lá, que é a Avenida Dr. Martin Luther King, né? Aí, Estados Unidos não vai ter pirataria. Eu chego lá andando, um bocado de camelô vendendo DVD pirata. Aí tem isso aqui? Tem no mundo inteiro. E é necessário, infelizmente, é uma coisa que é meio necessária pelo fato de que você tem pobres também que não têm acesso ao produto original. Então você acaba tendo, na falsificação, uma forma de inserção social. Agora, é correto? Não é de direito achado na rua. O correto era que todo mundo tivesse acesso e tal. Mas você não dá para negar a realidade. O que será, que nem todos os avisos vão evitar. Tem coisa que você não vai evitar. O cara quer ter acesso à cultura e vai ter. Inclusive os serviços de streaming, Netflix e etc., ainda bem que surgiram e foram fruto da inteligência dos empresários de enxergar que não dá para manter aquele modelo na força. Se você ficar mantendo um modelo que só quem tem dinheiro vai conseguir comprar um DVD de R$30, eu lembro quando eu era adolescente eu juntava dinheiro para comprar um CD, era R$30 o CD, eu comprava e ficava lá como se fosse uma joia rara. Eu comprava lá o CD do Nirvana, do Bob Marley até, eu lembro lá, ele fumando maconha, não sei porque que eu ouvia aquele doidão, mas ele é legal, até hoje eu ouço, né? Mas não cultiva, obviamente, a
o que ele preconiza. Mas, beleza, no momento que você começa a ter esse tipo de elitismo, meu amigo, Georges Ripper, um dos maiores juristas franceses que houve na história, dizia: quando o direito ignora a realidade se vinga, ignorando o direito. Então você fica com proteção, direito autoral, mas as pessoas não estão tendo acesso, meu amigo, as pessoas vão dar um jeito de piratear. Aí pronto, você criou uma solução inteligentíssima. É muito mais fácil você pagar um Netflix, paga lá R$15, R$19, tem acesso a vários filmes e tal, do que você ficar pegando pirataria e pegar vírus no computador e tal. No final das contas é isso. Eu não compro pirata, nem comprava e tal, mas eu sou um cientista jurídico aqui, eu estou analisando a vida real. A vida real é que existe direito achado na rua. É isso. Tu ia perguntar, esqueci teu nome mesmo, desculpa. Gabriel. Já? Mas daqui não é nenhum discurso pró-corrupção, nada disso. É ser realista, né? É ser realista. Então, uma coisa é você defender direito do consumidor na Suíça, todo mundo rico. Tá? Outra coisa é chegar aqui no Brasil, que tem uma massa de miseráveis, infelizmente tem, e por culpa do governo, errado isso, muita gente passando fome e necessidade, e ficar com o mesmo tipo de direito. Não funciona, você tem que ser realista. Primeiro a gente tem que mudar esse tipo de modelo nosso de corrupção, de sistêmica e tudo. Que aí é uma coisa que vai ter que esperar várias gerações, vai ter que morrer muita gente e ver se purifica, né? Porque o Brasil era pior. Se tu pegar o Brasil da década de 60, 50, o nível de corrupção era muito maior assim, do que hoje. É porque hoje a gente consegue dar holofotes e dificilmente você vai ter algum amigo que ostensivamente é corrupto hoje. No passado, o pessoal não tinha problema nenhum em pegar dinheiro público e tal, não tinha esse tipo de vergonha. Hoje em dia está mudando, tomara que uma geração a gente melhore. Né? Mas, queridos e queridas, voltando aqui. Banco não é faixa branca, então ele não vai pegar a garantia pessoal em geral, ele vai pegar uma garantia real. Que tipo de garantia real nós temos? Quais são os instrumentos de que podemos nos valer para formalizar uma garantia? Primeiro, a gente tem possibilidade de direitos obrigacionais com eficácia real, como, por exemplo, a caução de imóveis ou móveis. Com detalhe, tá? A lei 8245 exige o registro no cartório de imóveis ou no RTD. RTD é cartório de títulos e documentos. Para ter eficácia erga omnes, esses direitos reais. Não é hipoteca, não é hipoteca. É caução, é uma garantia. A maior parte dos manuais não falam. Se tu pegar os manuais de direito civil em geral, o pessoal não fala. Não vai detalhar isso. Porque acaba que é um tipo de... eu até tenho um artigo publicado sobre caução. Se você colocar no Google, Carlos Elias, caução, você vai encontrar lá um artigo que eu vou explicar a natureza jurídica da caução. Tem pouca coisa escrita, pouquíssima coisa escrita. No nosso manual a gente colocou porque já dava para sistematizar. E você tem um problema da caução. Quando você aluga um apartamento, o que você faz? Você dá 3 aluguéis antecipados em dinheiro, quando você não quer ter fiador, e depois o inquilino, o locador te devolve quando você terminar o contrato, corrigido pela poupança, geralmente. Qual é a natureza jurídica dessa garantia? É uma caução, é um direito obrigacional com eficácia real. Não é hipoteca, não é penhor. Não é direito real. Então, como é direito obrigacional, você tem uma certa liberdade. Os direitos obrigacionais podem ser atípicos. Então, você tem mais liberdade. E aí, não tem muita regulamentação, mas vale. O detalhe é que você consegue colocar até na matrícula do imóvel. Aí você me diz, qual é a utilidade prática em rotular, etiquetar a caução de imóvel como direito obrigacional ou como direito real? Uma utilidade prática. Porque os dois vão para a matrícula. Então, na matrícula do imóvel vai estar constando lá que tem uma caução. Os dois têm eficácia erga omnes. Qual é a diferença prática? A diferença é meramente litero-poético-recreativa? Ou tem alguma... É perfumaria ou tem utilidade prática? Bem, eu enxergo só uma utilidade prática.
uma utilidade prática em não ser direito real. Aliás, tem até duas. O STJ acabou de decidir um caso que dá para você colocar aqui como uma segunda utilidade. Primeira utilidade, não se aplica o artigo 108 do Código Civil. Não se aplica o artigo 108 do Código Civil. O que diz o artigo 108? Ele diz que é necessário escritura pública. Escritura pública é que é feita num tabelião. Você paga lá R$1.000 e poucos de emolumentos para fazer uma escritura pública. Não, diz o artigo 108, você precisa de escritura pública para direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 salários mínimos. Então, para você hipotecar um apartamento, você tem que gastar dinheiro num tabelião e fazer uma escritura pública. Mas calção não. Calção não é direito real, não se aplica o 108. Não precisa ser para escritura pública, pode ser para instrumento particular. Então você fez um contrato de locação no papel A4, no Chamex, lá no qual você imprimiu com a sua impressora. Beleza, instrumento particular, você pode registrar no cartório de imóveis. Alguns até vão dizer que é ato de averbação, não de registro. Mas não importa. O que importa é que se vai para o fólio real, vai para a matrícula do imóvel. Entenderam? A calção de dinheiro, ninguém registra no cartório de documentos. Você vai alugar, ninguém registra. Por que não registra? Porque você já entrega o dinheiro na mão do locador. Para que ele vai registrar? O registro acaba sendo totalmente deslocado. Teria sentido o registro se for outro tipo de bem imóvel, como um carro, mas ninguém oferece carro em calção. Mas se fosse um carro, talvez tivesse alguma utilidade. O cara já está com dinheiro. Se tu não pagar, ele já está com dinheiro. Teoricamente, o caminho correto é ele entrar com uma ação de execução e pedir a penhora do dinheiro que ele está. Mas na vida real, se você não pagou o aluguel, simplesmente o cara retém e fala, se quiser, vem pegar. Ele já está com dinheiro, ele retém a coisa. Há uma discussão se é válido ou não isso, mas é assim que funciona na prática. Bem, você também vai ter B2, os direitos reais de garantia, como garantias reais. Então veja que os direitos reais, eles estão aqui, olha que interessante, no meio de direito contratual, falamos de seguro, falamos de coisa, de direito obrigacional com eficácia real, aí tem os direitos reais. Veja, o direito civil é todo conectado, meu querido, minha querida. E se tu quiser colocar direito de família aqui, tu ainda coloca. Porque tu vai ver que para ser fiador, você precisa de outorga conjugal, se for garantia real também, você precisa do consentimento da tua esposa, artigo 1647. Aí, dependendo do regime de bens, você vai ver se você pode executar ou não a coisa, se comunicou ou não. O direito é todo conectado, assim. Essa divisão que a gente tem de parte geral, obrigações, contratos, é meramente didática, na vida real não é assim. Até por isso que nas faculdades norte-americanas, em geral, até quando eles vão estudar as matérias, colocam um caso concreto, que já mistura tudo, como se fosse uma salada de fruta, e coloca para você debater o caso. Eles têm a divisão, mas na vida real eles acabam tratando como é mesmo, que é tudo misturado. Mas eu prefiro o nosso método, assim, eu acho que fica mais organizado, mais racional, mas é um outro tipo de método. As pessoas têm mania de achar que o common law, por exemplo, tem muita lenda urbana que circula. Você sabe que foi aprovada a PEC da relevância, né, agora. Para interpor recurso especial, não basta você falar que teve violação, você também precisa provar que a questão tem uma relevância federal, que na prática é uma espécie de repercussão geral. O pessoal está falando que não é igual a repercussão geral, é até pior do que a repercussão geral, porque teoricamente as hipóteses são mais restritas. Vai dar muito debate isso ainda. Mas um dos argumentos que circulava nos bastidores a Suprema Corte norte-americana julga 7 processos por ano. Errado.
Argumento sofismático, desonesto. Por quê? Não tem nada a ver o sistema americano com o nosso. Lá, crime em um estado não é crime no outro. Em um estado tem pena de morte, no outro não tem. Lá é estadualizado o direito como se fossem países autônomos lá. Estados Unidos é quase uma confederação, propriamente. É mais perto de uma confederação do que a gente. Aqui não tem sentido. Nosso direito é unitário. O nosso federalismo é um federalismo centrípeto. Não dá para comparar. A Suprema Corte brasileira tem que julgar muito. E o STJ que dirá, tem que julgar mais ainda. Aí a gente vai usar esse tipo de lógica, argumento sofismático, aí chancela esse tipo de situação. Aqui o que vai acontecer? Vai estadualizar o direito. Se o STJ levar muito a sério a repercussão, a relevância da questão federal, o STJ vai parar de se manifestar. Vai acontecer o seguinte, em um estado, guarda de filhos vai ser decidido de um jeito, em outro estado vai ser decidido de outra maneira, e de outro estado vai ser decidido de outra maneira. Em um estado vai ser dano moral determinada prática, no outro não é. Você vai estadualizar o direito. E nós não somos Estados Unidos. Estados Unidos, para tu ter ideia, tem estado lá, como o estado de Louisiana, que é civil law. A tradição jurídica é diferente, tão forte que é a estadualização do direito. Aí tem sentido a corte americana ser pouco demandada ou julgar os casos que quiser. Aqui não tem nada a ver. Vai ser desastroso a longo prazo, dependendo da postura do STJ. Aí vai depender se os ministros do STJ vão abrir a porteira ou não. Mas uma coisa interessante que eu ia dizer é o seguinte, a gente diz que o common law, que é o direito comum, né, são juízes que decidem com base em costumes imemoriais e tal. Aí tem lá a metáfora toda lá, o Edward Coke, um dos grandes autores, Coke não é de Coca-Cola, né? Na verdade a pronúncia eu acho que é Cook, na verdade, eu acho que pessoal, já ouvi gente falando, mas não importa. Edward, com T, Coke, né, que é um dos principais autores do século XVI, que desenvolveu o common law. Acho que foi século XVI também, enfim. Isso aí você estuda história do direito. Mas, na verdade, na Inglaterra, até pouco tempo atrás, assim, no ano 2000 e pouco, mais ou menos, o equivalente à Suprema Corte deles, na verdade, integrava o poder legislativo. Era como se fossem senadores que ficam designados como ministro. Então, na prática, a Suprema Corte deles o Poder Judiciário, a Suprema Corte, que era o órgão máximo, é como se fosse um órgão do Poder Legislativo, como se fosse uma comissão do Poder Legislativo, como se fosse uma comissão de Constituição e Justiça, mas que fica julgando e interpretando casos que chegam por vias judiciais. É uma mistura, depois que ela se tornou independente. Tem pouco tempo isso. Então, a lógica é totalmente diferente. Quando a gente fala de common law, eles têm uma estrutura institucional que, na prática, faz sentido você manter determinadas regras. Não dá para ficar importando tudo. Mas, enfim, é importante vocês saberem essas coisas, e às vezes também, muitos de vocês, eu sei que vão acabar pesquisando, porque é apaixonante, temas de processo civil, sistema jurídico. Se você for estudar isso na monografia, é bom você dar uma olhada na história também, para você não cair no conto do vigário, né? Em alguns argumentos. Mas terminando aqui, nós temos os direitos reais de garantia. Falamos na aula passada. Quais são os direitos reais de garantia? Anticrese, penhor e hipoteca. Anticrese, penhor e hipoteca. No Brasil, a anticrese já era um objeto museológico, um objeto histórico, uma espécie extravagante que estava aqui no código só para efeito diletante. Ninguém usa na prática anticrese. Penhor ainda tem um uso bem pequeno, mas também quase nada. Hipoteca, tem raramente hipoteca, e geralmente hipoteca, quando tem, é vinculada a algumas cédulas de crédito rural, que são empréstimos que são feitos em negócio rural, porque a legislação acaba exigindo que você pegue a hipoteca como garantia.
Mas na vida real, esses direitos reais estão condenados ao sepulcro da história. Ninguém usa no Brasil. Porque a gente depenou, a gente desmoralizou, especialmente a hipoteca. É diferente dos Estados Unidos ou da Europa em geral, porque a hipoteca deles, eles dão executividade, ela é efetivamente respeitada. No Brasil, de uma certa forma, a gente desmoralizou a hipoteca. Vários tipos de desmoralização. Existe também um artigo que eu escrevi, se você colocar no Google, insuficiência, hipoteca, Carlos Elias, vai aparecer lá. Talvez, na verdade vai estar no Academia.edu, eu acho. Mas eu vou ver se eu mando no grupo também. Mas está no Academia.edu esse artigo. É um artigo grande que eu coloco, mostrando que a hipoteca brasileira é um lixo. Você não consegue executar. Você pega a garantia hipotecária, na hora que você vai executar, você não consegue na vida real, por vários motivos. Um exemplo disso é uma interpretação errada do artigo 186 do CTN. Errada a interpretação, mas é o que prevalece. E aqui eu falo errado, claro, eu não sou dono da verdade. Do ponto de vista teórico, para mim está errado, mas são os tribunais que decidem. Que é o seguinte, que crédito fiscal e trabalhista tem preferência sobre qualquer hipoteca. Significa o seguinte, se por exemplo, o Daniel tem um apartamento cuja matrícula, na matrícula do imóvel, não tem nenhum ônus, nada, está limpo, zero. O Daniel vai e pega um empréstimo do Banco do Brasil e chega para o banco, ou então comigo, ele pega o dinheiro comigo e fala, Elias, me dá 500 mil reais, você vai investir no meu negócio, eu vou montar um negócio de venda de produtos pela internet, e você me dá o dinheiro e eu te garanto que eu vou te devolver o dinheiro. E eu, em garantia, hipoteco a minha casa. Ele vai e hipoteca a casa em garantia. Coloquei na matrícula lá. Ele tinha dívida? Não. Até pesquisei no Serasa, pesquisei em cartório de protesto, limpo. Ele monta a empresa. Contrata empregados, gera, portanto, renda. Começa a vender produtos, recolhe imposto. Está gerando renda com o dinheiro que eu emprestei. Olha que ingratidão do nosso sistema jurídico com o investidor. Eu investi. E com o dinheiro que eu dei para ele, ele conseguiu montar uma empresa e gerar arrecadação tributária e emprego. Aí lá na frente, a onda que subiu e beijou o céu, agora vai beijar o chão. A empresa dele começa a quebrar, ele começa a ter dívidas e não consegue pagar, o negócio não dá certo, vem pandemia, proíbe a entrega de coisa, aí ele vai e quebra, e fica endividado. Fica então empregado sem receber e o fisco sem receber. STJ, os trabalhadores e o fisco podem pedir a penhora do apartamento e vão ter preferência em receber o pagamento em relação a mim, credor hipotecário. É como se, metaforicamente, todos os imóveis do Brasil, todos, estivessem hipotecados para o fisco e para os trabalhadores. E só os inteligentes veem, na metáfora lá do rei que está nu, né? Vocês já devem ter visto lá, que o rei colocou uma roupa, ele estava pelado e falava que só os inteligentes podiam ver. E todo mundo ficava contemplando até que uma criança disse que o rei estava nu. Ninguém está vendo, mas todos os imóveis estão hipotecados. Grave! Gangsterismo institucional, esse tipo de entendimento, contra investidores. Aí você investe, aí acaba que a hipoteca não tem nenhum tipo de serventia, porque a gente começou a desmoralizar. Aí, veja só, o mercado, depois que começou a tomar tombo por conta desse tipo de gangsterismo institucional, de entendimento gangsterista institucional, aí o mercado foi, e no Brasil, fez algo que praticamente não tem em lugar nenhum do mundo.
falou o seguinte: já que não funciona a garantia real que o legislador criou, vamos criar uma outra figura, que na verdade já existe, que é filha, na verdade, até do direito romano da fidúcia. Alguns países, como na Alemanha, por exemplo, você tem, mas não é bem com esse uso que nós temos. E aí no Brasil, a gente passou a ter, vou colocar aqui como B3, uma terceira situação, que não é o direito real de garantia, é o direito real em garantia. A preposição muda, ó. E basicamente, quando falamos do direito real em garantia, a gente está falando da propriedade fiduciária decorrente de uma alienação fiduciária em garantia. É uma gambiarra, um arremedo jurídico que a doutrina brasileira fez para poder contornar a desmoralização patética que fizemos da hipoteca. Alienação fiduciária em garantia, no Brasil, é uma gambiarra para poder contornar a desmoralização que a jurisprudência pregou contra os direitos reais de garantia. Portugal não precisou disso, outros países não precisou disso, Estados Unidos não precisou disso, porque eles respeitam a hipoteca. Na alienação fiduciária em garantia, o credor passa a ser dono da coisa. Quando você compra um carro financiado, você sabe que o banco é o dono do seu carro, já viram isso? Vocês já falaram isso. Na verdade, não é que o banco é dono, não é que o que quer dizer com isso? É quando você alienou para o banco, é porque o banco ficou dono, mas ele vai ficar dono da coisa até o pagamento da dívida, porque ele é dono sob condição resolutiva. Qual é a condição resolutiva? Qual é o evento futuro incerto que, se acontecer, vai resolver, vai acabar com a propriedade do banco? O pagamento da dívida. No dia que você pagar a dívida, o banco perde a propriedade e devolve para você. Com essa gambiarra, com esse salto triplo carpado de hermenêutica, o Brasil conseguiu contornar as desmoralizações que foram feitas para a hipoteca. Por quê? Vocês estão tendo empresarial 3 esse semestre, né? De falência, recuperação. Não? Vocês vão ver que quando é decretada a falência de uma empresa, você tem a chamada vis atractiva do juízo falimentar. Vis, em latim, é força. Tenta associar com violência, para tentar, é força. Atrativa de atração. O que é a vis atrativa do juízo falimentar? É que o juízo falimentar atrai todos os bens ativos e passivos da empresa falida. Tem exceções, a própria Constituição coloca algumas exceções, mas você tem a vis atrativa. Então tudo vai para o juízo falimentar. Para o juiz falimentar fazer um quadro geral de credores e dividir os restos mortais da empresa entre os credores de acordo com o quadro preferencial de credores que tem. E aí, geralmente, na prática, acontece o seguinte: os credores trabalhistas e fiscal recebem, os fiscais até recebem como extra concursar, recebem até antes, aí recebe trabalhista, recebe um, e a maior parte fica sem receber nada. Então, quando é decretada a falência de uma empresa, na vida real, 80% não recebe nada. Tá. Mas tem um detalhe. Se você tiver uma propriedade fiduciária, se o banco, por exemplo, tiver a propriedade do veículo da empresa cuja falência foi decretada, ainda que seja uma propriedade fiduciária, aquele bem não é da massa falida. Então, quando é decretada a falência da empresa,
aqueles bens que estão alienados fiduciariamente não vão para a massa falida. É como se fosse decretada a falência de uma empresa e o meu carro estava estacionado na garagem dela. É lacrada a empresa. O meu carro está lá dentro. Eu vou ter que entrar no quadro geral de credores para pedir meu carro? Não. A lei de falência, a lei 11.101, prevê que basta eu fazer o chamado pedido de restituição. O que é o pedido de restituição? É falar o seguinte: senhor juiz, opa lá, você está atraindo os bens da pessoa jurídica, não os meus bens, e esse bem é meu. Aí eu peço para o juiz alimentar, peticiono, eu pedi restituição falando: juiz, me devolve. Aí o juiz: não, tira esse bem porque não é da massa falida. Os bancos saem antes de todo mundo, até do fisco. Não só banco, mas qualquer credor fiduciário. Faz pedido de restituição e recebe logo a coisa e executa. Então, a primeira hipótese: cabe pedido de restituição no caso de falência, Lei 11.101, genial a sacada. Enquanto o credor hipotecário, tadinho, vai entrar lá no terceiro lugar, quarto lugar, nem sei qual que é o lugar, no quadro geral de credores, e não vai receber nada, porque geralmente fisco e trabalhadores devoram tudo, sobra nada. E segundo, não se aplica o artigo 186 do CTN, esse artigo aqui, ó. Por quê? Porque os credores, se eu tenho um imóvel que está alienado fiduciariamente para a Caixa Econômica, ou se eu tenho um carro que está alienado fiduciariamente para a Caixa Econômica, e eu contraio dívidas na praça, os credores só podem penhorar os bens que são meus, e eu não sou dono do carro. Então eles não podem penhorar, não se aplica o 186. Eles podem penhorar só o meu direito de readquirir o bem, o direito real de aquisição, mas não a propriedade. O banco acaba sendo protegido. A alienação fiduciária em garantia deve muito, já te dou a palavra, a um dos maiores juristas brasileiros, especialmente nesse assunto, que é o Melim Chalub, que tem um livro chamado O Negócio Fiduciário. O Melim Chalub, carioca, flamenguista, maior virtude dele, e gênio, foi o cara que, foi o jurista, que eu diria, que desenvolveu a alienação fiduciária em garantia no país, no Brasil, não só academicamente, como também legislativamente também. Ele que foi praticamente quem trabalhou nas redações das leis que trataram disso, além também do Instituto de Patrimônio de Afetação e outros tantos. Chalub é sensacional e vale a pena, é o livro de referência, O Negócio Fiduciário. Entenderam? Ela primeiro, seu nome mesmo? Desculpa. Raíza. A alienação fiduciária ocorre de pessoas físicas? Pode ser, em regra sim. Para imóvel pode. Para móvel, alguns entendem que é só para instituição financeira, mas não é pacífico também. Mas ainda a gente fala disso em outro momento. Mas é isso. Alguém tinha levantado a mão. Fala, Gabriel. Professor, no caso de hipoteca, se o bem estiver hipotecado e o cara estiver sofrendo uma execução lá, é possível a penhora de bem hipotecado? É. Só que aí tem um detalhe. Quem tem a hipoteca vai receber primeiro o dinheiro que foi obtido no leilão. Aí o que sobrar vai para o credor que penhorou. Salvo se o credor for fisco ou trabalhador, porque ele recebe primeiro. Então, assim, o imóvel está hipotecado, você pode inclusive vender o imóvel hipotecado, artigo 1465. Eu tenho um imóvel hipotecado, posso vender para ti o meu apartamento hipotecado? Posso. Mas se você comprar, você vai estar comprando um imóvel com lepra. Então, você já sabe da hipoteca. Inclusive, se você for comprar o meu imóvel hipotecado, eu te recomendo você pagar a dívida para extinguir a hipoteca. Por quê? Porque se eu não pagar, o banco vai penhorar o apartamento, ainda que eu tenha vendido para você. Então, assim como eu posso vender, você também pode penhorar. Só que o detalhe é, você penhora, imagine, eu tenho um apartamento que está hipotecado por uma dívida
que tem um saldo devedor de 100 mil reais. Só que o apartamento vale R$1 milhão. No mercado, essa diferença de preço entre o valor do imóvel e a dívida a qual ele está vinculada, a gente costuma chamar com um nome. Qual o nome? Ágio. As pessoas falam, eu vou vender o ágio do apartamento. Uma vez eu até estava olhando, muito tempo atrás, no W Imóveis, né, que tem imóveis para venda, aí eu vi lá um apartamento lá, estava assim, 100 mil reais, e tinha um A grande assim no lado do negócio. Eu falei, galinha morta. Galinha morta é o nome que a gente usa no mercado para se referir a bens que estão a preço de banana. Aí fala que é a galinha morta, né? Aquela oportunidade de negócio. Aí eu, galinha morta. Aí eu fiquei tudo entusiasmado, falei com minha esposa, amor, vai dar para comprar isso aqui, olha. Aí depois de algum tempo, que eu fui ver, mas tem esse A aqui, que A é esse? Aí não, porque é ágil. Aí eu, tá. É porque é o ágil. Na verdade, o que o cara está te vendendo é... O que ele está te vendendo? Ele quer que você pague para ele um dinheiro que corresponde metaforicamente, a tudo que ele já pagou do financiamento e você assuma o saldo devedor restante. É mais ou menos isso. Na prática, o ágio acaba sendo, nesse exemplo, mais ou menos 900 mil reais. É claro que as pessoas cobram menos, né? Porque quando o cara está querendo passar para frente, às vezes o cara está asfixiado, aí você tem um poder de barganha, aí você paga menos, você vai lá e paga, sei lá, 700 mil reais, aí você quita o saldo devedor e você tem um lucro porque o apartamento ficou melhor para você. Mas percebe que tem expressão econômica, é isso que eu quero dizer. Um imóvel hipotecado tem expressão econômica, tanto que as pessoas vendem o ágio. Você pode penhorar também. Se eu estou devendo e vem um credor tentar penhorar um bem meu, ele pode penhorar, esse apartamento está hipotecado e a expressão econômica dele é o ágio. Vai para leilão, obtido o dinheiro do leilão, obteve R$1 milhão em dinheiro. Primeiro você paga o credor hipotecário e o que sobrar vai para quem penhorou. Então, para uma execução, vamos supor que o ágio não é suficiente para pagar a dívida que está sendo cobrada. Aí vai ter que penhorar o bem e o outro. Porque... Se você penhorar e só o credor hipotecário devorar tudo, não tem utilidade. Na verdade, nem teve utilidade. O juiz nem deveria deferir a penhora, porque é inútil. Se ele verificar que o valor de avaliação do bem não cobre o saldo devedor, ele tem que liberar o bem, porque não tem utilidade. Finalizando. Você ainda tem outra forma criativa de garantia também. Bem, direito real em garantia, nós temos a propriedade fiduciária como principal exemplo. Por que não é um direito real de garantia? Porque o direito real de garantia é um direito real sobre coisa alheia. Os direitos reais de garantia são direitos reais sobre coisa alheia. A hipoteca é um direito real sobre uma coisa que pertence a outra pessoa. Mas por que a gente fala de direito real em garantia aqui? Porque, na verdade, aqui é um direito real sobre coisa própria que foi dado em garantia. Então, eu sou dono, o banco é dono. Entenderam? Agora, você ainda tem uma outra figura que eu colocaria aqui também, que é a figura conhecida como patrimônio de afetação. Que é uma figura que depende de lei. E você tem, por exemplo, no artigo 31A da Lei 4591, essa figura, além de outras leis. O que é o patrimônio de afetação? Patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação, a palavra afetação lembra vincular, afetar. Patrimônio de afetação é você vincular um patrimônio ao pagamento prioritário de determinada dívida. Patrimônio de afetação é vincular um patrimônio ao pagamento prioritário de determinada dívida.
já terminando aqui, basicamente é o seguinte: quando você tem um empreendimento que está sob patrimônio de afetação, você compra um apartamento na planta e está em regime de patrimônio de afetação, sabe o que vai acontecer? Se a incorporadora não entregar os imóveis, ou der o calote, ou ficar devendo a Deus e o mundo, se tiver patrimônio de afetação, todos os imóveis que ela tem naquele empreendimento, o terreno, tudo aquilo não pode ser penhorado por outros credores, porque todos aqueles bens estão vinculados prioritariamente ao pagamento das dívidas perante os compradores das unidades autônomas. Então é uma espécie de garantia que você tem. É uma espécie de garantia também, eu não vou aprofundar agora porque não é o momento, mas é uma outra forma também de garantia. E termino de vez dizendo o seguinte: quando falamos de formas alternativas, e eu recomendo muito que vocês leiam ou no nosso manual ou em outro livro, mas os outros livros gerais eles não falam tanto disso. A parte de direito das coisas, de patrimônio de afetação, etc., eu diria que está mais aprofundado aqui do que nos outros manuais. Não é porque a gente escreveu, mas é porque o pessoal não tratava muito disso. Você tem literatura espaçada para isso. Mas vale a pena porque é um tema importantíssimo. Isso aqui é a alma do negócio. Você quer sair da faculdade, você vai advogar, vai não sei o quê, vai viver na vida prática. É isso aqui que você vai enfrentar. Na vida real é isso aqui é o dia a dia. Você tem que saber isso de có e salteado. Isso aqui é beabá, é abecedário quando você atua no mercado. Agora tem uma última hipótese. Eu falei de observação, eu falei de formas alternativas, que não chega a ser garantia, mas tem a finalidade de garantia. A primeira delas é o seguro. Você faz o seguro, se o cara não pagar, a seguradora cobre. É uma espécie de garantia. Tudo bem? Tem uma outra forma também inteligente, que é a chamada Scroll, E-S-C-R-O-W, Scroll Account. Scroll Account, que a gente costuma chamar de conta vinculada. E para mim deveria ser mais popularizado isso. Conta vinculada. Porque é o seguinte, deveria ser mais popularizado. É utilizado isso em grandes negócios, mas deveria ser popularizado. Os bancos deveriam oferecer isso com mais facilidade. Que basicamente é o seguinte: você deposita o dinheiro numa conta bancária que foi aberta e que está vinculada a um negócio que você está fazendo. Então eu vou comprar, por exemplo, um apartamento, vou comprar, sei lá, um carro do Daniel de 900 mil reais. Em vez de eu transferir o dinheiro para ele e correr o risco dele não me entregar o carro, eu deposito o dinheiro lá numa conta e ninguém vai poder sacar aquele dinheiro, a não ser nós dois juntos ou com autorização de ambos. O dinheiro fica lá depositado. No momento que o Daniel me entregar o carro, aí eu dou uma autorização para ele sacar o dinheiro. Sabe aquele negócio quando o cara vende no LX e marca no shopping porque tem medo de assalto, marca dentro do Outback e faz aquele negócio meio, parece que você está cometendo algum crime na escuridão, e aí você vai entregar assim, você entrega com uma mão o celular, mas com o outro você já segurou o dinheiro e solta rápido. O scroll account é para isso, é basicamente isso, fica o dinheiro lá, propriamente. O problema é que o nosso sistema jurídico ainda não tem uma disciplina para isso. O correto seria falar que a scroll account é patrimônio de afetação, para impedir a penhora de outros bens. Porque um problema que tem a conta formalmente fica no meu nome e no nome do Daniel. Pode ser que o Daniel está devendo o Banco do Brasil e vem o Banco do Brasil e pede para penhorar o dinheiro que está lá. Porque no Bacen Júri ele não faz discriminação. Aí era bom que a lei previsse que fosse patrimônio de afetação para aquela dívida específica. Tem até um projeto de lei nesse sentido que eu cheguei até a redigir, mas da Comissão de Desburocratização do Senado, mas está lá tramitando. Mas veja como o assunto de garantia é complexo. E tem mais coisas que eu não vou tratar aqui, como, por exemplo, contrato de administração fiduciária e outras questões mais complexas, mas que fogem um pouco aqui do nosso objetivo. Daniel, e a gente já termina. Diga, Daniel. Que na venda de alguns itens virtuais, tipo de jogo assim, já é bastante comum essa scroll account, só Como? de outro jeito.
Geralmente tem grupos que tem administradores, né? Aí quando a pessoa não tem muita reputação, é nova, geralmente você passa o grupo para o administrador e o cara transfere dinheiro para o administrador. Aí quando ele tem os dois, ele faz a troca, entendeu? Legal, mas comprar o que? Jogo, assim? Tipo, skins de jogo, Tá, legal. itens virtuais. Boa. Que a ideia é você ter uma pessoa de confiança como intermediária. Essa pessoa de confiança parece com a figura do contrato de administração fiduciária, que é um fiduciário, um agente fiduciário. Isso é muito usado no mercado financeiro, mas eu não vou tratar aqui, foge um pouco do momento. Mas eu acho que por hoje basta, já foi muita informação. E eu te digo que da aula, das nossas aulas, essa aqui, eu diria, é uma das mais importantes, porque 90% dos problemas do mercado é de garantia. Então o tema está tudo aqui, eu citei vários artigos aí para vocês também, porque tem muita coisa que dá para aprofundar, né? E para finalizar, tem um projeto de lei de garantias que está para ser aprovado no Senado, que vai mudar muita coisa. O projeto de lei 4188. Também vale a pena depois vocês darem uma olhada, quem quiser aprofundar o estudo, né? Então, um abração para vocês e valeu, pessoal. Aí, Raíssa, eu trouxe hoje o livro aí, se tu quiser.